Graça e paz, queridos, uma palavra de meditação para as nossas vidas. Hoje eu vou falar baixinho porque eu estou em casa e o pessoal ainda está dormindo e eu não vou incomodar ninguém. Quero começar a nossa meditação de hoje trazendo uma palavra de Confúcio. Isso mesmo, não uma palavra bíblica, mas quero começar com uma palavra dele que foi dita cerca de 500 anos antes de Cristo. Ele diz o seguinte, abre aspas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Bom, como eu disse, ele falou isso há 500 anos, ou 500 anos antes da vinda de Cristo. De lá para cá, muita coisa mudou. Nos anos 90, por exemplo, eu me lembro de uma série de propagandas bem interessante, levada ao ar nas redes abertas de televisão, que eram formuladas pelos profissionais de marketing. E uma dessas imagens, ou uma dessas propagandas, apresentava um copo com gelo bem atraente e um líquido bastante vistoso sendo derramado naquele copo com gelo, e isso aguçava a nossa sede, o nosso desejo de beber aquele líquido. E à medida que se afastava a imagem, aparecia, na verdade, uma garrafa de óleo de bacalhau. E o programa ou a propaganda terminava dizendo assim, imagem é tudo. Logo em seguida, uma marca famosa de refrigerante copiou ou fez algo bastante semelhante e derramou o óleo de bacalhau no copo, dizendo, imagem não é tudo, sede é tudo. De qualquer forma, de um tempo para cá, ou à medida que os anos se passaram, a ideia de Confúcio de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, começou a ser questionada, começou a cair em descrédito, porque à medida que as imagens começaram a ser manipuladas, nós começamos a perceber claramente que elas perderam o crédito quase que completamente. Até que nós, hoje, chegamos na era dos fake news, em que as imagens são manipuladas e é hoje possível ver uma foto de alguém com uma pessoa com quem ela nunca esteve. É possível ver imagens ou filmagens de pessoas falando o que elas nunca disseram. O engano relacionado à imagem hoje diz respeito não apenas ao próximo, mas muitas vezes até a nós mesmos. Muito do que nós vemos nas redes sociais, tanto relacionado à aparência física, como também a sentimentos e emoções de alegria, de contentamento, não são verdadeiras. Nós sabemos que editamos hoje a própria vida através da manipulação das imagens. Enfim, imagens são manipuladas, são montadas de modo que elas perderam completamente o seu crédito. Isso é muito interessante dentro daquilo que eu gostaria de expor hoje, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos caminhar pelo que nós vemos, mas por fé. É impressionante como um dia poderíamos sustentar mais a verdade na fé, no que nós simplesmente acreditamos, do que em imagens, porque imagens mentem. No Salmo de número 89, o salmista diz assim, juízo e justiça são a base do seu trono, verdade e benignidade lhe seguem. É claro que se nós olharmos para o reino das trevas, nós poderíamos designar ou entender como exatamente o oposto do reino de Deus. E nós diríamos então que a mentira é uma das bases do reino das trevas. E nós vivemos nesse mundo, num mundo de mentira. O Novo Testamento, principalmente as cartas paulinas, falam muito a respeito da mentira e do engano dos últimos dias, onde nós seríamos expostos a mentiras que enganariam, se possível, aos próprios eleitos. Ou seja, seriam mentiras convincentes, mentiras que tentariam nos levar a entender, a ver, a acreditar em coisas que são mentirosas. Cuidado! Creia não apenas no que você vê, mas creia com base na palavra de Deus. Cuidado para que você não seja enganado, porque estamos vivendo tempos de engano e a nossa confiança em Deus precisa ser redobrada sempre. Como foi dito um dia, quanto mais parecida com a verdade a mentira for, mais perigosa ela será. Discernimento talvez seja um dos dons mais necessários em nossos dias
nós realmente precisaremos discernir as coisas que são de Deus, as coisas verdadeiras, e vivermos por ela. Quando passamos adiante mentiras, mesmo pensando serem verdades, nós podemos estar multiplicando aquilo que é obra das trevas e não de Deus. Cuidado! Épocas virão em que nós mesmos seremos usados para multiplicar aquilo que não procede de Deus e faremos muitas vezes de forma inocente. Deus abençoe a sua vida. Você não pensou que fosse a minha casa, né? Cuidado. Imagens mentem.